Hoje iremos refutar um vídeo Broly vs Obito, do Amadeu Love Gold, lembrando que eu não tenho nada contra o canal dele. Começar, o Obito muitas vezes encara o Madara e o Minato, como se quisesse dizer algo, e quanto ao seu oponente ele podia ver que existia algo oculto nele. Broly é nitidamente um ser selvagem que tinha dificuldade de fazer amizades, ou até mesmo de falar. E o único ser daquele local que o Broly tinha certeza que lutando não mataria era o Galactus. E por isso, seu único ato comum no dia a dia no castelo é treinar com Galactus. Inclusive sua trajetória no planeta Vampa é de treinamento com aquelas criaturas gigantes, inclusive com aquele grande amigo dele. Sem dúvidas, o Obito sabe que existia um perigo muito grande ali. A hora da luta se aproxima e os dois se direcionam aos portais para o campo de batalha. Quando chegam, o Broly já vê o Obito e grita com toda a sua fúria, já partindo para cima da mesma maneira que atacou o Vegeta. O Uchiha até tenta se defender, mas já é arremessado longe e quebra os dois braços. Porém, nessa forma do Jinchuriki, ele consegue se regenerar, e ali também percebe a força absurda que seu adversário tem. Nisso, o Broly continua avançando e socando insanamente o Obito. Inicialmente, o Broly tem velocidade, mas não chega na mesma de quando ele tá na sua forma de Super Saiyajin. E o Obito, apesar de ter o poder dos Otsusukis, não tem a mesma experiência dos mais antigos. Então sua velocidade pode até se elevar, mas precisaria de muito treinamento para alcançar a velocidade que eles normalmente alcançariam. Por esse motivo, ele até consegue desviar de alguns golpes do Broly, por enquanto. Mas, mesmo assim, recebe alguns socos e precisa ficar se regenerando. Perdendo a paciência, o Obito já precisa puxar o cajado de Gudoldama e começa a girar antes do Broly se aproximar. O Saiyajin não entende e simplesmente parte para socar com tudo, o cajado e o Obito tudo junto. E ali, o seu braço é completamente desintegrado. Galera, e apesar do Vegeta não ter sofrido as alterações com o poder do Buu, a gente pode ver que o Zamasu pode ser desintegrado, que é um dos personagens mais poderosos que já apareceram em Dragon Ball. Ou seja, não existe uma imunidade à desintegração ali. A única barreira poderia ser a energia gerada pelo Broly, que tá sempre sendo trocada, então acaba protegendo ele de ser desintegrado. E isso quando o Broly tá naquela forma Saiyajin boladão. O Broly começa a gritar de ódio por aquela perda. Seus gritos são tão potentes que uma ventania absurda começa ali. O Obito parte para atacá-lo com o cajado, mas agora o Broly tem noção o perigo daquele elemento escuro que se moldava de diferentes formas. Então, ele simplesmente desvia e acerta um soco na costela do Obito. Sua velocidade se eleva muito e seus olhos começam a ficar amarelados. A potência do golpe é tão grande que o Obito sai voando para o céu e todo quebrado. Ali um combate aéreo se inicia. O Obito se cobre completamente com esferas, para caso o Broly tentasse acertá-lo, também se desintegrasse. Enquanto isso, o Obito traça uma estratégia e se regenera. Quando volta pro combate, o Broly grita, já disparando novamente para cima dele, e quando vai socar, o Obito cria um escudo de Gudoldama. E ali, o Broly já perde o outro braço. A raiva do Saiyajin é incomparável. Vendo que perdeu o que mais valorizava em si, ele grita furiosamente e seu poder eleva quase ao extremo. Seu cabelo fica um amarelo esverdeado e a sua aura muda as cores daquela realidade. Da boca ele dispara uma rajada verde absurda que vai devastando tudo. Agora a aproximação do Saiyajin é quase impossível de ser percebida. E desviar das rajadas também é inviável. Todos os golpes acertam o Uchiha. E quando ele vai tentar acertar outra Gudoldama no Broly, elas simplesmente mudam de dimensão. O Broly massacra o Obito com joelhadas e chutes em uma velocidade que fica impossível de acompanhar e se regenerar. Quando o Obito percebe que vai piorar, ele fica intangível e entra no solo, deixando o adversário perdido. E ao voltar para o combate, deixa o Broly ainda mais nervoso, ao ponto que ele começa a soltar pequenos buracos negros pela boca, e o Obito precisa ficar intangível novamente para se afastar. Vale lembrar que a intangibilidade do Kamui pode ser usada nessa forma, pois como mostrado, o Obito conseguiu usar o Kamui na árvore divina, que inclusive sugava o chakra de todos. Então o tamanho e peso parecem não ser um problema para ele, até que depois dos mais perigosos ataques, aquele planeta é completamente destruído. Lembrando que esse é o planeta das batalhas, e não o de espera. E pra piorar ainda mais, o Obito usa a espada de Nunoboku, que desintegra tudo que sobrou dessa terra. A luta agora acontece no espaço, e como dito pelo Vegeta na luta contra o Moro, para impedir o Goku que fosse ao espaço, os Saiyajins não sobrevivem ao vácuo do universo. Eles não podem respirar no espaço, e a atmosfera da Terra vai lentamente deixando de existir. O Broly ainda consegue partir novamente para cima do Obito, e mesmo intangível, a força do Broly é tão grande que ele consegue rachar a barreira dimensional que deixava o Obito intangível, e então o acerta, arremessando o Uchiha muito longe. Ali, o Broly já começa a ter uma certa desvantagem, porque primeiramente os Otsutsukis conseguem respirar no espaço, quer dizer, eles nem precisam respirar, né, cara? Então eles sobrevivem tranquilamente no espaço. E o Broly com o tempo acaba sentindo o peso do vácuo do espaço, pois a atmosfera da Terra vai deixando de existir, e o Obito percebe que seu adversário parece estar firme ainda. Mas o ar aparentemente o incomoda muito, deixando inclusive o Broly perdido. E é naquele momento que o Uchiha faz a estátua demoníaca, usando o Rinnegan, e essa é a mesma habilidade que o Nagato usou na luta contra o Danzo.
E para isso ele usa as Gudoldamas como chão, para ter uma base para usar essa habilidade. E quando o Broly percebe um dragão roxo vindo em sua direção, ele grita ainda mais furioso, disparando para cima dele. E ao chutar o dragão da estátua demoníaca, o Broly sente sua alma sendo puxada. A aura verde do Saiyajin começa a se apagar, suas pupilas vão se dilatando. E então, o lendário Saiyajin finalmente morre. O Obito fica um tempo querendo ter certeza se aquilo realmente era real, se ele havia vencido. Logo, sua vitória é anunciada. E ele é teletransportado de volta para o planeta de espera. Foi preciso destruir a Terra nessa batalha para sobreviver. Então, a vitória é dada ao Tien. E na insanidade de Broly, se encerra mais um episódio do torneio Parte Pior. O Broly do novo filme, que agora é canônico, tem esse pequeno problema da inconsequência. E isso seria a consequência da morte dele, diferente do antigo, que era um guerreiro experiente. E apesar de ter um poder muito destrutivo, sua resistência como Saiyajin possui essa falha do vácuo do espaço. Antes existiam algumas questões que nos deixavam em dúvida. Mas na saga Moro podemos ver que existe uma certa limitação dos Saiyajins com o vazio do espaço. Mesmo que eles aguentem muito tempo, se o Obito só fugisse, uma hora o Broly poderia morrer sufocado. E o Obito poderia destruir o planeta inteiro com a espada no Noboku, antes mesmo do Broly se fortalecer. Galera, eu analisei muito, cara. Eu tentei de todas as maneiras aí ver o que o Broly podia fazer. Mas, por esse fato aí dele não ter as mesmas técnicas, como o Goku e o Vegeta de teletransporte, o Força de Spirit Fission, técnicas de selamento. Bem, além disso, ele também não tinha nem sanidade pra ter uma batalha inteligente. E, cara, não dá pra achar que as Gudoldamas e a estátua demoníaca não funcionariam. Primeiro, que eu estaria nerfando completamente as habilidades do Obito. E segundo que, cara, se os Saiyajins não sobrevivem no vácuo do espaço, como é que eles iam sobreviver a uma Gudoldama? Que já é dito que desintegra tudo. Mesmo eu gostando muito de Dragon Ball, a minha análise não pode ser parcial, cara. Aqui eu não só analiso o nível de poder. E assim, o Broly, se quiser, ele pode solar o universo inteiro de Naruto. Mas como um seguidor e administrador lá do nosso Discord disse, o Emerson, parceirão nosso aí, diz que se os personagens do Naruto tiverem um pouquinho de inteligência, com a quantidade de técnicas que eles têm, eles conseguem vencer o Broly. Bem, vamos começar pela velocidade do Broly. Era o suficiente para dar blitz via ser superior ao Goku base da saga Namek, que possui feitos de velocidade MFTL, sobre ter os braços desintegrado pela Gudoldama. Isso é ridículo, pois ele é superior ao Goku base, um mesmo que aguentou o Akai, que era com de apagar da existência, e até mesmo suportou o Stardust Breaker, que apaga completamente os átomos, ou seja, a Gudoldama não faria nenhum arranhão, e no final sobre morrer no espaço isso seria impossível, visto que ele poderia usar uma barreira de ki para respirar a mais no filme novo. Ele não fez isso, e por que ele faria isso sendo que ele não saiu da Terra?